Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Precisava dar aqui na tela, hein? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem, gente? Quem foi conduzido? Quem foi conduzido? Por quem? Para onde? Para quê? Por quem? Tá lendo comigo ou não tá? Quem foi conduzido? Por quem? Por quem? Tá lendo não, irmão? Quem foi conduzido, gente? Por quem? Para onde? Para quê? Por quem? Quem foi conduzido? Por quem? Para onde? Para quê? Por quem? Quem foi conduzido? Por quem? Para onde? Para quê? Por quem? Olha para cima e fala, quem foi conduzido? Responde para ele. Pergunta para ele, por quem? Responde para ele. Pergunta para ele, para onde? Responde para ele. Para quê? Por quem? Vocês são muito especiais. Versículo 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve o quê? Jesus demora a ter fome. Eu nem jejuo e já estou com fome. Chegando-se ele, o tentador, disse, se tu és o quem, gente? Manda que essas pedras se tornem... Ele, porém, respondendo, disse, está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Volta para o versículo 1. Quem foi conduzido? Por quem? Para onde? Para quê? Por quem? Se você falar muito alto, eu paro de fazer isso. Quem foi conduzido? Jesus! Por quem? Para onde? Para quê? Por quem? Você já está com o tópico da mensagem aí. A gente está há 5 semanas andando nesse texto e a gente tem pregado sobre vitória na guerra. Eu preciso te preparar para algumas coisas nesses 20 e poucos minutos que a gente tem aqui, de um domingo muito cheio de programações. Mas eu quero ser instrumento de Deus para te dar uma palavra para terminar esse domingo e preparar essa semana que você vai começar. A gente lê que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A gente lê que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente não pode negar que tem coisas aqui que não é diabo. Tem diabo, mas é espírito. Curiosamente, isso está acontecendo depois de uma grande declaração. No final do capítulo 3, no versículo 17, a gente ouve em alto e bom som, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Quando Deus afirma isso, imediatamente ele deixa claro o valor de Jesus, a identidade de Jesus. Ele deixa claro a quem Jesus pertence. Ele deixa claro o seu propósito. Jesus pertence ao Pai, o valor dele está no amor que o Pai dá para ele, a sua identidade é o Pai que ele tem. E o seu maior propósito de vida é ser filho do Pai. Mas curiosamente, depois de uma grande declaração, a gente lê também na Bíblia a palavra diabo. Esse ser que se manifesta logo depois de uma grande constatação. Porque Mateus 3,17 não é uma profecia, Mateus 3,17 é uma declaração de um fato. A gente lê, este é. Deus não tem dúvida, Jesus não tem dúvida, mas aparentemente quando a gente começa a ler o capítulo 4, parece que o diabo tem.
O diabo tem dúvida se Jesus é filho de Deus e por isso a gente ouve a insinuação descarada, descabida, diabólica, se tu é. E o que ele propõe a Jesus é que Jesus prove que é. Dentro da ideia do mesmo pecado que fez as pessoas ficarem no deserto por 40 anos, pôr o Senhor à prova. Quando a gente lê que um povo hebreu que fica 40 anos dando a volta na mesma montanha, sendo que geograficamente o destino do Mar Vermelho até a Terra Prometida era uma caminhada de 11 dias, mas dura 40 anos. A gente descobre que a razão pela qual eles ficaram perdidos no deserto não foi o deserto, mas foi a abertura para uma vida no pecado. E um dos pecados que aquele povo de Israel cometeu foi pôr o Senhor à prova. E é exatamente o que o diabo vai fazer com Jesus aqui. Ele vai tentar insinuar que Jesus tem um tipo de fé onde ele fica medindo Deus e colocando Deus à prova o tempo todo, questionando o que é certo. No mundo líquido, nesse mundo em que a gente vive, onde tudo se é relativo e a gente gosta de ideologias que relativizam tudo, para que a nossa mente seja um mingau, onde você não pisa em certezas, onde você não tem nada absoluto e tudo na tua alma é relativo, é um prato cheio para pessoas que encontram com o diabo no deserto. Porque o que o diabo propõe a Jesus no deserto é: relativize a sua fé, questione o que está certo na tua vida e não aceite os absolutos de Deus. Mas da boca do Cristo a gente ouve ele dizer: está escrito. Tudo que o diabo não gosta é quando Jesus se manifesta ignorando o deserto da vida, o diabo da vida, a tentação da vida para afirmar uma coisa absoluta. Já está escrito. Jesus, em vez de medir futuro ou ficar pensando num desígnio futuro, ele diz: já está escrito. A minha vida é governada por um Deus que conhece o começo, o meio e o fim, e tudo que ele tem sobre mim já está escrito. Não tem deserto que muda o que está escrito, não tem diabo que muda o que está escrito, não tem tentador que muda o que está escrito, porque Deus é imutável. Ou não sabeis que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? É incrível como a gente tenta caminhar com Deus na ideia de um Deus mutável. Segura na mão de alguém perto de você: pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão, o problema é seu. Estou brincando. Mas segura na mão desse irmão, dá uma sacudida e fala assim: o nosso Deus não muda. Talvez é o tipo de verdade que todo mundo tinha que lembrar: o meu Deus não muda. Para de ficar tentando Deus para mudar o caráter dele, ele não muda. Para de vir com essa vida com disfarçatez, tentando quebrar princípio e achando que Deus vai apoiar teu pecado. O nosso Deus não muda. Para de querer tentar atualizar alguém que é a própria atualização. O nosso Deus não muda. Pôr o Senhor à prova é esses saltos suicidas que a gente dá no topo da vida. Todo dia eu vejo alguém subindo no topo da vida e dizendo: se eu cheguei no topo é porque eu sou capaz, se eu cheguei no topo é porque eu sou poderoso, se eu cheguei no topo é porque Deus é comigo. E a gente ignora que esse Jesus que está no topo está por obra do diabo. Jesus nunca aceitou o topo que o diabo lhe deu. Tem gente que, se Deus abrir uma porta, ele fala que é Deus, mas se fechar, ele fala que é o diabo. E tem um montão de gente que está numa porta aberta, que é o próprio diabo, e ele diz: Deus tem me exaltado, porque se Deus não fosse comigo, eu sou pecador, eu tenho uma vida torta, eu tenho uma vida quebrada, mas olha como Deus é comigo. O dinheiro está na conta, o emprego está confirmado, só que ele ignorou umas verdades que não vai mudar o que está escrito. Um dos momentos oportunos do diabo nos atacar, dos 4 que conversamos nas últimas 4 semanas, mas hoje é cansaço. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que Jesus está cansado. Há um esgotamento em Jesus. 40 dias e 40 noites sem comer, fome, cansaço. Não é a primeira vez que Jesus fica cansado e não é a primeira vez que o diabo aproveita uma vulnerabilidade de Jesus para poder atacá-lo. Se eu tivesse que dizer algo para alguém aqui, eu diria: quando estiver cansado, cuidado. Você consegue dizer isso para alguém? Quando você estiver cansado, cuidado. Talvez essa seja fala de alguém aqui. Talvez hoje você já disse para umas 10 pessoas: estou cansado. Cansado. Estou muito cansado. Talvez você está me ouvindo aqui já: cansado. Eu estou muito cansado.
E eu não estou aqui espiritualizando o cansaço. Às vezes cansaço é cansaço. Mas para muita gente o cansaço é só uma porta de vulnerabilidade para o diabo te atacar. A vida é assim, a gente cansa. Mas é incrível como a gente faz cada loucura quando está cansado. Eu, quando mais novo, abri mão da minha melhor empresa por estar cansado. A melhor empresa que eu tive na vida. Quando chegou no final do ano, eu estava cansado de trabalhar com aquele negócio e disse, eu vou vender e vou abrir uma lan house. Lan house e pizzaria. O que você entende de pizza, pastor? Comer. Até hoje, nada de computador, sem nada de computador. Se travar, eu peço o Lucas, alguém para resolver, sem nada. Como que alguém sai de um ramo que domina, está uma década trabalhando nele, prospera nele e vai começar uma coisa nova? Alguém cansado. Gente cansado faz cada escolha maluca que você fala, como que você fez isso? É o cara que está casado com a mesma mulher há 20 anos e diz, cansei, vou arrumar uma novinha. E agora ele vira o boiadeiro da cidade. E agora ele varão da testa ralada. E ele vive por aí. Quando ele passa, tem aquele fundo musical. Não, tá cansado. Não, pastor, eu cansei. Cara, quantas vezes eu vejo gente dando salto suicida na vida e antes do salto suicida para a própria morte, ele diz, cansei. Cansei de ser crente, cansei de ser bonzinho. Cansei de cumprir princípios, cansei. Bum, morreu. Você pega as pessoas mais poderosas da Bíblia pensando coisas absurdas enquanto estão cansadas. O Elias, que é o profeta que ora e fogo do céu cai. Uma vez cansado, se tranca numa caverna escura e pede a sua própria morte. Cara, como que esse cara que profetiza que não vai chover e não chove, profetiza que vai cair fogo do céu e cai, agora está dentro de uma caverna escura, dizendo, me mata, com pensamentos suicidas. Da onde que veio esse oposto da fé, de alguém que confia tanto, que diz, segundo a minha palavra não vai chover e não chove, e agora ele está dentro de uma caverna, num quarto escuro, dizendo, o senhor precisa vir aqui e me matar. Cansaço. O diabo sabe disso, então todas as vezes que Jesus teve alguma vulnerabilidade, lá estava o diabo para tentar matá-lo. Ele era criança, e os pais o correm com ele para o Egito, porque sabia que se ficasse, Jesus era morto. O diabo tentou ali. Em outro momento ele está dentro de uma tempestade, o cansaço lhe faz dormir na proa de um barco. E a Bíblia diz que quando ele pega no sono, imediatamente o vento sopra. Não, em alguns momentos Jesus está no extremo da sua canseira e o diabo vai aparecer para tentá-lo. No último ato de desespero é Jesus pendurado na cruz, pedindo que lhe derem água para beber. E na maldade da crucificação lhe dão vinagre em vez de água. Mas junto do vinagre em vez de água e acostando no extenuado seu cansaço, propõe a Jesus que ele saia da cruz. O que eles não sabiam é que Jesus não foi para a cruz naquela hora. Jesus não teve um dia de cruz, Jesus teve uma vida na cruz. Desce daí, Jesus diz, desce nada. Mas o diabo sempre aproveitou de um momento de cansaço para dizer, essa é minha chance. Cara, eu vejo pessoas dando saltos suicidas na própria história. E a justificativa deles, sabe qual é? Cansei de esperar. Cansei de falar aí no seu ouvido. Cansei de aguardar a promessa. Cansei. E aí nesse orgulho que esse ego, essa coisa egocêntrica, ele diz, está na hora de eu pensar em mim. Cansei. Está na hora de fazer para mim. Cansei. A gente diz que está cansado, mas a verdade é que a gente tinha que olhar com realidade. É cansaço ou é obesidade? Às vezes você só está gordo. Só está comendo mais do que deveria, e nessa idade não era para tu falar que está cansado, era para você pegar e dar uma caminhadinha. É igual os gordos que eu odeio, que diz que está gordo porque tem tireoide. Não, essa obesidade, come igual a onça, vai sair daqui, vai comer 15 pizzas. E diz, não, que eu tenho um problema. Eu sei qual é o problema, está aqui, ó, o problema. E a gente está dizendo, eu estou cansado,
Está cansado porque não tem hora para dormir, está cansado porque não tem hora para acordar, está cansado porque não sabe o que comer, está cansado porque faz escolhas erradas, está cansado porque não toma decisões difíceis de resolver a vida, mas ele diz, cansei, só que o que eu estou falando para você não é desfazer o teu cansaço, eu só estou dizendo que esse cansaço é perigoso. Porque o diabo sabe tentar a gente quando a gente está cansado. Foi no dia cansado de ser esposa que você traiu o teu marido. Foi no dia cansado de pagar a conta que você largou tua mulher e foi embora. Foi no dia cansado de ter filho que você deixou teu filho ser criado por outro. Foi no dia cansado que você abriu mão do melhor emprego que Deus já te deu na tua vida. Pode olhar. Cansei e perdeu. Eu não sei se você sabe, mas se tratando de produtividade, os especialistas desse tempo dizem que a melhor coisa que você pode fazer para produzir é descansar. Algumas multinacionais não deixam o cara tirar só 1 hora de almoço depois do almoço. Eles dão 2 horas. E o empregado acha, meu patrão é bonzinho, deixa eu dormir depois do almoço. Não tem bondade não, tem pesquisa. Eles descobriram que quem não descansa almoço volta pior do que antes. E eles descobriram que quem descansa depois do almoço produz mais. A empresa já entendeu que para produzir mais eles podem dar descanso. Se descanso resolve, então vai descansar. Qualquer especialista em prova, exame que você faça aí, vai dizer que o que você precisa fazer, a melhor coisa que você pode fazer na véspera de um exame é dormir. Sabe aquela pessoa que fica estudando a madrugada toda porque no outro dia vai fazer exame? Às vezes você não ficou reprovado porque é burro, não. Você ficou reprovado porque estava cansado. Você estudou tanto na véspera que quando foi fazer a prova, a cabeça bugou, porque você estava cansado e não tinha condições de fazer uma prova. E o descansado que não estudou nada foi lá e gabaritou a prova porque ele só estava com preparo, ele descansou. Eu gosto disso e quero pregar o final dessa palavra, olhando para Mateus 8, versículo 22. A gente vê uma cena curiosa. A cena é Jesus dando direções para os seus discípulos e logo depois dessa direção ele vai para dentro do barco e vai começar a dormir. A gente não pode fechar os olhos para o que acontece aqui, em Mateus 8, 22. Não é o 22 não, hein? Vai passando. Aí, ó, é o 24. Volta, amigo. 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Coisa boa, coisa de discípulos. Se Jesus está indo, por que eu vou ficar? Ok. 24. E eis que no mar se... Oi? E eis que no mar se levantou uma tempestade grande, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Volta para o 24, amigo. E muda a versão. Tem dia que vocês me ajudam. Tem dia. De repente, como? Sobreveio no mar uma violenta tempestade. Fala para alguém perto de você. Esse vento não é normal? De tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Fazia o quê? Dormia. Você pode olhar que o relato do Mateus é de perplexidade. Ele, contudo, dormia. O cara está dizendo, a tempestade era violenta, as ondas encobriam o mar, ele, contudo... Por quê? Antes da gente romantizar, vamos ser sinceros, ele dorme porque está cansado. Jesus entendeu o seguinte, estou cansado? Vou dormir. Cara, como eu preciso aprender isso com Jesus. Porque eu cansado eu fico, vambora. Jesus não, está cansado? Para. Dorme. Descansa. E alguém vai dizer assim, caramba, a onda está alta, ele continua dormindo porque ele está cheio de fé. Você acha de verdade que isso aqui é fé ou é cansaço? Vai dizer para mim que você nunca foi dormir cansado e podiam levar a tua cama que você não acordava. Alguém aqui viveu isso ou só eu? Isso é coisa só de mim ou mais alguém? Extenuado, extremamente cansado, pode vir uma tempestade que você não acorda. É isso ou não é? Agora tem uma verdade aqui também que a gente não pode negar e é disso que eu vou falar. Olha aqui. De repente,
De repente para quem? De repente para os discípulos. De repente para quem? De repente para quem está acordado. De repente para quem? De repente para quem ainda quer controlar a própria vida. De repente para quem? De repente para quem está fazendo a viagem olhando para o mar e não olhando para Jesus no barco. Quer fazer conta? Se eles olham para Jesus, eles iam fazer o quê? Fala! Porque eles não começam seguindo Jesus? Volta para o primeiro versículo. Não é isso que está dizendo ali? Jesus entrou no barco, 22 ou 23? 23. Jesus entrou no barco. E seus discípulos? Cara, por que a gente segue Jesus parcialmente? Não adianta estar no mesmo barco de Jesus se as suas atitudes não forem as mesmas que ele. Você está comigo ou não está? Entrei no barco, Jesus dormiu. O que eu tinha que fazer agora? Porque se Jesus está dormindo, tem propósito nisso. Fala para alguém que está perto de você, até o sono de Jesus tem propósito. Olha a cena, ok? 24. Ele, contudo, dormia. Quem está acordado está dizendo, que absurdo esse cara acordado, dormindo. Um vento desse ele dorme, um vento desse ele está de olho fechado, um vento desse ele não faz nada. Que loucura, que cara descansado. Olha o versículo 25. Então seus discípulos vieram despertá-lo. Imagina a cena. Alguém com medo de morrer vai despertar carinhosamente? Já parou para pensar na cena? 12 em cima de um. Bora, Jesus. Acorda, Jesus. Ai, Jesus. Olha o clamor deles. Senhor, nos salva. Vamos todos perecer. Todos inclui Jesus? Está pedindo ajuda, mas nem acredita que vai ter milagre. Porque gente que não descansa não crê quando vê o outro descansando. Gente que não aprendeu a descansar tem problema em ver alguém confiando no Deus que provê e que livra. Gente que não aprendeu a descansar tem dificuldade de acreditar em como Jesus faz os seus caminhos. Estão prontos para morrer, estão despertando Jesus e não estão seguindo Jesus na atitude. Versículo 26. Então, 26, Jesus disse-lhes, por que estás com tanto medo? Cara, eu consigo ver a cena assim. Mestre, não se importa que a gente morra, vamos todos morrer. Aí vem Jesus. E por que você está com esse medo todo, irmão? Homem de pequena fé. A conversa de Jesus não é com a tempestade. Qualquer pessoa em crise não ia olhar primeiro a crise. Jesus primeiro olhou as pessoas. É que você dá tanto valor para a crise que está perdendo tua vida, tua família, tuas pessoas. É por dar tanto crédito para um tempo ruim que a tua vida ficou ruim. Eu amo a Bíblia dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Embora conduzido pelo Espírito ao deserto, o deserto sempre ficou de fora, o deserto nunca ficou dentro. Porque eu posso passar pelo deserto, mas eu escolho se o deserto vai ficar aqui dentro ou se o deserto vai ficar do lado de fora. Deserto faz parte da vida. Agora, eu me tornar o deserto ou a minha vida virar um lugar de aridão, é escolha. Levantando-se, o mesmo que dormia, o mesmo que descansava, agora está de pé. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Repreendendo. Você quer saber por que Jesus dormia? Ele estava se preparando para quando o vento vier, ele ter saúde para vencer. Eu sei porque você está um caco. Porque você gosta de controlar. Toda promessa ignora a realidade do meu presente e revela a minha realidade futura. Deus não faz promessa para a gente olhando para o que a gente está olhando. Deus sempre faz promessa olhando para o futuro. E é difícil olhar um Deus que fala de futuro quando o teu olhar no presente é deserto, pedra, diabo, cansaço. É ou não é? Mas Jesus deu uma dica, ele disse, eu vou ficar com o que está escrito.
Em vez de ficar com o que meus olhos veem, eu vou ficar com o que os meus ouvidos ouviram. Porque o evangelho é isso aqui. Com o ouvido eu ouço, com o coração eu recebo, com a alma eu creio. Mas com os olhos eu vejo a palavra de Deus se manifestar. Seja cedo ou seja tarde, um dia ou outro, aquilo que eu ouvi, o meu coração crê, os meus olhos vão ver. E aí, olha Jesus aqui. Jesus está olhando para esses caras e está dizendo para eles: eu dormi para quando viesse o vento mais forte, eu estar pronto para vencer. Deus não te fez promessa para você se ocupar com ela. Deus não te fez promessa para passar o resto da tua vida preocupado, dizendo o que será do seu nome, quando é que o Senhor vai fazer. Não, você tem o que fazer, e não é ficar vigiando Deus e nem a palavra dele. Agora vamos jogar limpo? Quem tem que se responsabilizar com a promessa? Quem faz ou quem recebe? Fala alto. Então isso não é preocupação minha, é dele. É ele que prometeu, então é ele que vai fazer. Quando essa conversa começou, Jesus disse para os caras: pega o barco e leva para o outro lado. Qual é o teu papel? Rema, rapaz. Com vento ou sem vento, com demônio ou sem demônio. Agora vamos jogar limpo. Um montão de vocês aqui está me ouvindo dizendo: poxa, pastor, Deus não diz nada. Porque talvez é um tempo de calar a boca. Como você não cala a boca, o desespero está aí. Porque se fosse tempo de falar, Deus estava falando. Se Deus não está falando, não é tempo de falar. Se fosse tempo também de ficar acordado, ele estava acordado. Mas se ele está dormindo, eu vou seguir o líder. Ele dorme, eu durmo. Ele acorda, eu acordo. Ele anda, eu ando. Ele para, eu paro. Não é o princípio do deserto? A nuvem para, a gente para. A nuvem anda, a gente anda. Quando o vento veio, você pode olhar que ele repreende. É demônio mesmo, não um vento normal. É sobrenatural isso aqui. Só que, escuta, quando o vento acontece, Jesus tem força para olhar para o vento e dizer: eu te repreendo. Tem gente, meu irmão, que está tão cansado, mas tão cansado, que não tem força para orar. Não tem força para fazer mais nada, porque ele foi no abraço dele até o fim, e agora ele não tem força. E não tem a ver com Deus, tem a ver com incredulidade. Porque todo incrédulo toma o poder para si, o governo para si, e cansa nisso. Biblicamente falando, e termina essa palavra, descanso na Bíblia não é para quem está cansado. Descanso na Bíblia é para quem termina. Tem um montão dizendo: Deus, eu quero descansar. E Deus está dizendo: então completa o que eu te dei. Deus não cansa. Isaías vai dizer que Deus não cansa. Se Deus não cansa, faz conta comigo. Por que ele descansou no 7º dia? Ele não descansou para dizer: eu estou cansado. Ele descansou porque terminou. E é engraçado porque ele não dá um mês de férias. Ele dá um dia de folga. Eu desconfio que férias nem é bíblico. Porque se você não aprendeu a tirar folga, quando que você vai tirar férias? Se você não aprende a tirar folga, vai tirar férias quando? Eu tentei tirar férias sem ter aprendido a tirar folga. Falei: vou dormir 10 dias só para renovar a força. Todo dia que eu acordava, eu estava mais cansado do que antes. Eu descobri que dormir cansa. Aí Deus falou comigo: aprende a tirar folga, meu filho. Eu falei: aprendi. Agora vamos lá. Ele dormiu, quando acordou, tinha saúde para vencer. Josué e Caleb são 2 dos espias que veem a terra prometida. 45 anos antes, Deus diz para eles que daria para eles a terra prometida para eles possuir. Demorou demais. 45 anos levou para quando Josué e Caleb finalmente pisavam nas terras e diante deles estava Hebrom. Só tinha um problema. Hebrom era uma cidade fortificada e lá ela havia gigantes. Josué, muito amigo de Caleb, sugere a Caleb que ele herde uma terra sem luta. Considerando o tempo da espera da promessa e considerando também que o Caleb já não é mais um jovem guerreiro, é um senhor guerreiro de 85 anos. Então ele olha para o Caleb e diz: Caleb, é melhor ficar por aqui. Para que você lutar uma guerra nessa idade da vida?
Mas você precisa ler o que Caleb diz para o seu amigo velho de guerra, Josué. Ele chama Josué para uma conversa e fala: dá uma olhada aqui, vê se tem ruga, vê se meus olhos embranqueceram, segura no muque, dê a barriguinha assim no tatanquinho. Eu fico imaginando ele fazendo polichinelo. O cara está inteirão aos 85 anos de idade. E alguém diz: mas o tempo não passou? Para você que ficou acordado e não descansou em Deus. Porque no dia que Deus me fez promessa, eu descansei na palavra de quem não mente. No dia que Deus me fez promessa, eu descansei naquele que passarão o céu e a terra, mas a palavra dele não cai uma vírgula. No dia que eu ouvi Deus falar ao meu respeito, eu me conservei. Aí ele olha para o Josué e diz: rapaz, eu tenho o mesmo vigor de 45 anos atrás. Só passou o tempo, porque a força está aqui. Pode me dar Hebron. E essa é a minha versão da Bíblia. Avisa para os Golias da vida que o pau vai cantar. Porque o velhinho aqui bate bem. E eu estou indo com tudo, porque eu não luto na minha força, eu luto naquele que me prometeu e que não vale. Eu estou indo. O cara diz que ouviu Deus e está um cacareco. Tem gente, meu irmão, que quando Deus cumprir a promessa vai ser só para enterrar o miserável. Porque do dia que ele ouviu a voz de Deus até o dia do cumprimento ele ficou: cadê Deus que não chega? Meu Deus, o tempo está passando e nada, a hora está passando e nada, e Deus me abandonou, Deus me deixou aqui, porque ele fez da voz de Deus um lugar de pecado, e o diabo sabe colocar pessoas no lugar do cansaço e vencê-las. Havia um macaquinho muito habilidoso, ele era o melhor pulador de cipó, e ele pulava de cipó em cipó. Ele era tão bom, mas tão bom, que ele disse: eu sou muito bom. Eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Um dia, ele era tão bom que ele pulava de cipó em cipó com a perna, com o braço, com uma mão só. Ele era muito bom. Um dia ele foi andando e pulando de cipó e se perdeu no tempo. Quando pensou que não, ele estava parado numa outra floresta. Ele ficou vislumbrado com a nova floresta. Novos verdes, novas cores. E olhando para o chão, ele não percebeu que lá tinha uma armadilha feita por uma raposa muito ardilosa. Ela havia pegado banana e colocado dentro de um pote e colocado no chão. Quando o macaquinho viu a banana, ele falou: olha, que banana bonita, isso não tem na minha floresta, só tem aqui. Desceu, meteu a mão no pote. Quando ele botou a mão no pote, o que aconteceu? Ele não conseguia tirar a banana, porque a mão e a banana não passavam. Ele olhou a distância que ele tinha para outra cidade, para outra floresta, e pensou com ele mesmo: está longe, né? Poxa, vai ser difícil levar isso daqui para lá. Mas eu também não quero abrir mão da banana. A banana é minha, eu que achei, eu que tenho direito. Ele percebeu que por trás daqueles matos tinha a raposa olhando ele. Mas ele falou assim: eu sou muito rápido, eu sou muito ágil, eu sou muito bom de pular de galho em galho. E essa raposa não vai me pegar nunca nas alturas. Pegou o pote, subiu no cipó e foi pulando de cipó em cipó. E lá foi ele, de cipó em cipó. Olha para mim, de cipó em cipó. A raposa olhou e disse: ele pode conhecer de cipó, mas eu conheço de cansaço. Qualquer hora ele cai porque ele vai cansar. E é isso que ela fez. Ele pulando de galho em galho, e ela foi andando calmamente, seguindo ele, dizendo: qualquer hora ele cansa, qualquer hora ele cai, qualquer hora eu janto. Em alguns momentos, aquele macaquinho pensou: é melhor soltar, porque se eu soltar eu consigo. Mas a ganância, o orgulho, a vaidade dizia para ele: você é bom, você consegue. E lá vai ele pulando de cipó em cipó, cansando, mas dizendo para ele: vai dar, eu vou chegar na minha floresta. Quando de repente ele escorrega do cipó, cai no chão e a raposa janta. O cansaço não é Deus te punindo, é um jeito de Deus te avisar: está errado. É incrível como tem pessoas que tomam decisões tão ruins com a própria vida,
E mesmo cansadas de pecar, cansadas de viver para si, cansadas de se machucarem, elas dizem, eu aguento pular mais um cipó. Só que eu preciso avisar para você que o diabo está de olho em você. Ele sabe que cansado, você é uma oportunidade para ele pegar você e destruir a sua vida. Coloca a mão no seu coração, por favor. Eu não te conheço, mas eu quero falar uma verdade para alguém aqui. Se for para cansar, canse de ficar cansado. Se for para cansar, canse de viver para você. Se for para cansar, canse de uma vida vivendo para si mesmo. Eu não conheço você, mas você se conhece. E sinceramente, eu não tenho palavra para fazer você sentir o que você está sentindo e nem perceber o que você está percebendo. Isso não é coisa de pastor. Isso não é coisa de igreja de parede preta. Isso é o Espírito Santo dizendo para você, para de lutar contra mim. Para de resistir à ação do meu Espírito sobre você. Vem descansar nos meus braços. Eu gosto de Jesus dizendo isso em alto e bom som. Vinde a mim, todos que estão... Cansaço é uma escolha de quem ignorou o vinde de Jesus. Mas essa noite Jesus grita na alma de alguém. Seu peso para minha mão. Seu jugo para os meus ombros. Seu cansaço dá para mim. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Pastor, eu cansei de ignorar a voz de Deus, mas agora eu vou ouvir o Jesus que fala comigo. Isso é para mim. O cansaço não vai me vencer. Eu me rendo. Eu me rendo ao altar essa noite, em vez de me render ao quarto escuro da depressão. Eu me rendo ao altar essa noite antes de me render ao jogo. Eu me rendo ao altar essa noite antes de me render à imoralidade. Eu me rendo ao altar essa noite antes de me render às práticas da minha vida egoístas e orgulhosas. A raposa não vai me jantar. Eu me rendo. Se alguém consegue ouvir isso em alto e bom som, faz isso por você agora. Se o teu coração está rendido e você aceita o cuidado do Senhor, se levanta da onde você estiver e vem para o altar agora, porque o seu lugar é aqui.